Olá, amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui juntos em nossas orações nos lares. E nesse momento quero fazer com você uma oração inicial, mas pedindo também que se você quiser colocar seus pedidos de oração, ou então agradecimentos, ou falar algo nesse momento, eu te peço para que você possa escrever aí no texto abaixo, né, no chat, tanto do Facebook como do YouTube. Coloque então seu pedido, coloque também seu agradecimento para que nós possamos nos alegrar junto com você, ou então conte algo sobre você para que a igreja, para que a Segunda Igreja Batista aqui em Lucas do Rio Verde, a Vida Plena, possa orar por você, possa estar intercedendo por você. Que Deus te abençoe, Deus fale o teu coração nessa noite, porque com certeza teremos um livro abençoador para que Deus hoje traga uma lição de vida para cada um de nós em nossa série, Nossa série de mensagens que está falando sobre os pequenos livros da Bíblia, mas com importância grande, uma importância maravilhosa em sua mensagem. Então vamos orar? Então nesse momento eu te peço para que você possa fechar seus olhos e juntos orarmos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, bendito seja o teu nome, Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, numa quarta-feira para estarmos falando contigo, Senhor. Sei que cada um está em sua casa, nós ainda não podemos estar juntos nos encontrando, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nesse momento nós colocamos todos os nossos pedidos diante do Senhor, também te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem trazido aos nossos corações e à nossa vida. E aqui, Pai, deixamos nesse momento o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos iluminar, Pai. Nos ilumina, nos ensina logo mais com a Tua Palavra, que o Senhor possa trazer lições aos nossos corações daquilo que o Senhor quer. Nos ajuda a praticar, Senhor, tudo aquilo que nós lemos, que ouvimos na Tua Palavra. Que possamos ser praticantes e sermos discípulos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Deus, então, nos abençoe em mais uma oração nos lares. Então, te convido para que nesse momento você possa orar em sua casa, junto com a sua família. Se você estiver sozinho, te peço também para que você se coloque em oração. Que Deus esteja nos abençoando nesse momento em que estaremos conversando com Ele. Até mais.
Bom, queridos, vamos continuar nossa série de mensagens dos pequenos mais importantes. E desta vez nós estamos agora entrando no livro de Naum, o profeta Naum. Esse livro, ele contém 3 capítulos e é um livro que com certeza nós iremos tirar lições de Deus para as nossas vidas. Para começarmos, o livro de Naum, ele faz parte dos 12 livros dos profetas menores, né? Já estamos aqui comentando os profetas menores há um bom tempo e já vimos a respeito de Obadias, de Jonas, não é? Que foi o livro que antecedeu, não é? Esta quarta-feira, e hoje estaremos então falando deste profeta Naum. Naum, o nome dele nos traz um significado, não é? Porque Naum quer dizer consolo, ou seja, este livro ele indica então que a profecia estava sendo dita porque Deus estava trazendo consolo. Mas consolo para quem? Para Judá, para o reino do sul, para o reino de Judá. Apesar de que, na verdade, o tema, quando nós olhamos para o livro de Naum, ele fala a respeito de Nínive, ele fala da destruição de Nínive. E aí, quando nós falamos então sobre destruição de Nínive, nos traz à memória algo, porque quarta-feira passada nós falávamos a respeito do livro de Jonas, e Jonas foi chamado para justamente falar para o povo de Nínive que o povo de Nínive deveria se arrepender dos seus pecados ou Deus viria com uma destruição. Então, ali no livro de Jonas ainda, nós vimos então Jonas profetizando, não é? Pregando para o povo de Nínive, e o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados e Deus então trouxe a eles ali, não é? Trouxe a eles o livramento, trouxe a eles a salvação. O povo de Nínive naquele momento não foi destruído. E o que então Naum traz de diferente? Bom, Naum está justamente profetizando aquilo que Nínive havia se esquecido. Ora, estamos falando aqui mais ou menos entre 663 a 612 a.C. Mais ou menos seria aí o período em que Naum profetizou este livro. E então nós estamos vendo, na verdade, 150 anos depois da profecia de Jonas. Então, 150 anos depois, quando o povo ninivita, não é, desde o rei assírio até a capital Nínive, havia se arrependido e havia se voltado para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, né, o Deus de Israel, 150 anos depois, o povo de Nínive havia voltado mais uma vez à sua forma de vida, tanto de idolatria, quanto principalmente também por aquilo que ela sempre foi reconhecida, de ser uma nação violenta, uma nação onde não tinha misericórdia dos outros. Portanto, 150 anos depois, vem essa profecia de Naum. Alguns até dizem que o livro de Naum, não é tudo aquilo que Jonas gostaria de ter dito após o 4º capítulo, né, em Jonas, porque Jonas falou a respeito da misericórdia de Deus, e o livro de Naum então vem falar sobre o juízo de Deus aos ninivitas. Assim Jonas constata, assim como Jonas constata que o Senhor é tardio em sua ira, isso é verdade, Naum fala sobre isso, mas ressalta a justiça de Deus e o poder dessa justiça quando se executa o juízo. Então, na verdade, é um grande complemento esses 2 livros, porque quando você acaba o livro de Jonas, você vê que a grande lição é falando a respeito que Deus é misericordioso. Nós falamos sobre isso, né? Deus é misericordioso, Deus ele é tardio em se irar. Mas nós não podemos confundir que Deus, sendo tardio em se irar, não quer dizer que o juízo de Deus não virá. E a prova disso é justamente o livro de Naum, aonde vai falar sobre isso. Então, qual seria o conteúdo do livro de Naum?
Uma profecia do juízo de Deus contra Nínive e contra a Síria, né? Porque a capital desse império assírio é Nínive. E então essa profecia está falando contra a opressão, crueldade e idolatria que este império tinha, né? E que isso chegou então de uma forma, foi se acumulando. Deus é tardio em se irar, mas ao mesmo tempo, com esse tempo que Deus deu para o arrependimento dos ninivitas, para o arrependimento da Assíria, eles vieram até reconhecer e se arrepender, mas em suas gerações, em 150 anos, voltaram a fazer aquilo que faziam. Portanto, Deus agora anuncia a destruição da cidade. Neste aspecto de conteúdo é que justamente entra a questão de consolação. Lembra que eu falei que o tema principal seria consolação? Consolação por quê? Porque nós estamos vendo aqui na história algo interessante. Jonas era um profeta do reino do norte, do reino de Israel. Mas nesse momento aqui que está sendo profetizado, quando Naum está profetizando, o reino do norte, o reino de Israel, ele foi dizimado, ele foi destruído, praticamente destruído pelo Império Assírio, que a capital é Nínive. Então, nesses 150 anos de distância de um livro do outro, de profecia de Jonas para Naum, esse período também o povo do reino do norte, que se chamava Israel, ele sucumbiu, ele foi derrotado e destruído. Quando agora Naum está profetizando, Naum está profetizando para Judá, porque o reino do sul, Judá, está com medo. A Síria é um país cruel, é um império cruel. São pessoas que com a sua crueldade estão não só derrotando outros, mas eles estão também trucidando, tratando como as pessoas como animais. Olha, a crueldade era tão grande de que vários escravos, dos quais quando eles chegavam, eles derrotavam os territórios. Quando os assírios faziam escravos, por exemplo, se aqueles escravos ali não fossem utilizar a visão para algum trabalho, eles furavam os olhos dos escravos, porque não precisam da visão, eles só precisam então de ouvir e de falar. Quando não, algum tipo de trabalho que era necessário silêncio, eles arrancavam as línguas dos escravos, os derrotados eram arrancadas as línguas para que eles não falassem. Eles eram assim, cruéis, eram seres humanos que não entenderam justamente aquele passado onde Deus deu até eles, deu até a eles misericórdia. Então, o que vemos aqui é esse anúncio de destruição, esse anúncio de que Judá não precisaria se preocupar, porque Deus, ele pode tardar em irar-se, mas ele vem com a sua justiça. E era esse recado que Naum estava dando para o reino de Judá, para o reino do sul, que era o único sobrevivente. E para isso, Deus estaria mandando quem para derrotar esse grande império assírio? A Babilônia, os babilônicos, que lá na frente vão também levar cativo o reino do sul, Judá. Nós sabemos disso porque Jeremias profetiza que o povo de Judá, o reino de Judá será levado cativeiro, porque também era propósito de Deus ensiná-los. Mas Babilônia tinha outra forma de lidar com os escravos, tinha outra forma de lidar com aqueles que eles derrotavam. Portanto, alguns de nós já conhecemos e sabemos mais ou menos a história do cativeiro na Babilônia do povo de Deus. Foi um momento de reflexão, um momento em que o povo ali ouviu Deus, momento onde até houve Daniel como profeta, que deu testemunho ali no Império Babilônico. É a Babilônia, é Nabucodonosor, Babilônia, que vai então ali para derrotar então a Síria. E nessa derrota vem a profecia da destruição de Nínive, que se encontra praticamente aqui, todo o momento dessa destruição da Síria, essa derrota da Síria está aqui no livro
de Naum. Então, o livro de Naum enfatiza a soberania de Deus sobre todas as nações, a justiça levada a cabo por Deus contra a crueldade. Deus triunfa sobre os arrogantes que pensam ser eternos. É isso, é o grande tema, não é, de Naum. É o consolo que ele dá àquele que crê nele. Por quê? Porque toda a impiedade que é vista no mundo, e nós estamos agora transportando o grande tema de Naum para os nossos dias. Deus não suporta, Deus não é conivente com crueldade, Deus não é conivente com arrogância, e Deus com certeza virá com justiça. E a justiça de Deus ninguém escapa, e a justiça de Deus ela é perfeita. Então a perfeição dessa justiça de Deus ela virá com certeza, e isso aconteceu com os ninivitas. Eu sempre vou estar repetindo isso, 150 anos depois, mesmo Deus tendo livrado aquela destruição que foi profetizada por Jonas, eles se arrependeram, mas depois seus filhos, a geração esqueceu, e 150 anos depois Deus então veio justamente dar a destruição do qual ele havia falado desde o profeta Jonas. Então os arrogantes, então essa crueldade, Deus é contra tudo isso, e Deus na sua soberania ele julga as nações, ele está sobre as nações e ele sabe de tudo. Por isso que muitas vezes, ou nos dias de hoje, o ser humano, as pessoas, os seres humanos, eles estão muito preocupados, mas olha, tanta maldade, tanta crueldade que existe no mundo, olha, mas por que isso acontece? Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo. E Deus não só está vendo, como Deus está acumulando tudo isso. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus ele sempre foi e será, tardio e se irá, mas ele está guardando tudo isso para esse juízo final. E no juízo final, todos seremos julgados, e todos serão julgados conforme aquilo que foi feito, conforme as nações. E olha, o julgamento ele não é só em termos de povo, nação, mas também individual. Deus ele vai julgar individualmente, ele julgará também como um todo, como uma nação. Então, permita-me dizer de que o propósito desse livro ele é bem claro, bem claro. Naum não escreveu esse livro como uma advertência ou uma chamada ao arrependimento. Para o povo de Nínive, não. Essa pregação já havia acontecido 150 anos atrás em Jonas. Mas Deus ele já tinha feito isso através de Jonas um século antes, não é? Naum, na verdade, ele vai agora falar justamente sobre a questão do juízo. Os assírios tinham se tornado absolutamente brutais em suas conquistas. Agora Naum estava dizendo ao povo de Judá para não se desesperarem, porque Deus havia pronunciado julgamento aos assírios, e em breve os assírios estariam recebendo o que mereciam. Então, quando olhamos esse propósito do livro de Naum, nós tiramos a lição clara e evidente de que Deus está no controle, que Deus está no controle e que Deus não deixa passar nada do que acontece na história deste mundo, na história da humanidade, na história do planeta Terra, na história desse universo. Tudo que foi criado por Ele, tudo que está acontecendo, Deus está ciente e Deus está participante disso tudo. Nós percebemos então que no esboço desse livro, no esboço do livro de Naum, nós temos 3 capítulos, como nós já falamos no início, e cada capítulo vai tratar de algo. O primeiro capítulo trata da natureza de Deus e do seu juízo. Então você vai perceber que ao ler o primeiro capítulo, você vai ver que natureza Deus tem e que essa natureza é também de juízo, e Ele é o justo juiz, e Ele coloca, o seu julgamento, o seu juízo em prática. Ele jamais deixará de colocar em prática
o seu juízo perante as nações. No capítulo 2, nós vamos ver os acontecimentos da queda de Nínive, propriamente dito, cada passo dos acontecimentos, da invasão da Babilônia, da guerra entre os assírios, nós vamos perceber aí no capítulo 2. E no capítulo 3, nós vamos ler as razões da queda de Nínive. Eu quero também aqui lembrar aos irmãos que este livro é um livro que tem muitas poesias e canções, retratando sobre tudo isso que nós acabamos de falar, da natureza de Deus e seu juízo, dos acontecimentos da queda de Nínive, das razões da queda de Nínive, quais foram as razões, falado no capítulo 3, em forma de poesia e também em forma de canções. É uma forma de que o profeta tinha para expor e dizer profeticamente tudo aquilo que estaria acontecendo com Nínive e, como fala no capítulo 2, os detalhes até de como isso viria a acontecer. E o importante deste livro de Naum é justamente estar vislumbrando, falando de que Deus ele não é inerte e que tudo aquilo que a profecia estava sendo dita para o povo de Judá, nesse conhecimento, isso iria acontecer no imediato, ou seja, imediatamente, em alguns anos, isso estaria acontecendo. Bom, queridos, nós então já entendemos o que o profeta Naum tem a nos dizer no seu livro e queremos aqui aplicar, tudo isso ao nosso tempo. Já estamos aplicando, já estamos entendendo, aquilo que Deus é no sentido do seu juízo e que Deus é soberano e que Ele realmente está no controle. Mas para nossas vidas, para nosso dia a dia, nós vamos perceber de que nós, como indivíduos, precisamos de nos preocupar com o grande julgamento que nós iremos enfrentar diante de Deus. Porque se Deus ele puniu a capital perversa da Síria, assim também acontecerá no dia da ira do Senhor, que é profetizado desde o Antigo Testamento, até o próprio Jesus também fala nesse dia do Senhor, não é o grande dia de julgamento, o julgamento do trono branco, aquilo que vai acontecer com todas as nações quando a segunda vinda de Cristo acontecer. Então Deus também irá punir todos os indivíduos, todas as nações. Mas eu quero agora me ater com a questão do indivíduo. Rejeitar a sua misericordiosa graça e perseverar na prática do mal, esse é o problema que eu quero trazer para vocês essa noite. Como está a sua vida? Porque hoje, se vivemos em tempo de graça, se Deus hoje está tardio em se irar, mas coloca a salvação em Cristo Jesus diante de nós para que nós venhamos a aceitá-lo como Senhor e Salvador, aí eu pergunto, como você está? Você está tardio em receber a misericordiosa graça de Deus e está perseverando na prática do mal? Quando eu falo prática do mal, não estou dizendo de pessoas boas ou ruins no sentido de obras, não. Na prática do mal eu estou dizendo rejeitar a Deus como seu Senhor e Salvador, agir conforme eu quero, agir como se eu fosse o meu próprio Deus. Prática de mal é nós fazermos coisas conforme a nossa natureza carnal, como nós queremos, e muitas vezes deixar de ouvir o que a Bíblia fala para nós, deixar de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Como você está, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesse momento? Como nós estamos? Nesse dia, no dia do grande juízo, do grande julgamento que Deus terá, todos prestarão contas de seus atos diante dele. É o que adverte o próprio Senhor através de seus profetas. Contudo, a porta da graça está aberta, oferecendo gratuitamente a todas as nações e a todos os indivíduos ampla oportunidade de arrependimento e salvação através de Jesus Cristo. Mas a porta graciosa de Deus aberta, ela um momento irá fechar.
E o que eu quero dizer para você é que muitas portas se fecham a partir do momento que eu ou você venhamos a morrer. Nós não sabemos o dia nem a hora. Estamos aqui conversando nessa quarta-feira, mas nós não sabemos se nós estaremos vivos amanhã. E a questão é, a porta da graça pode ser fechada no momento em que você fechar os olhos para esse mundo, no momento que você vier a morrer, e nem sabemos quando. A porta da graça também poderá ser fechada no momento em que Jesus Cristo nos ares voltar, e todos os vivos, seja mortos ou vivos, estarão diante dele. Portanto, queira você quiser vê-lo, não é, participar do juízo na segunda vinda dele, ou queira você aguardar o momento da sua morte, tanto faz. Em algum momento você e eu estaremos diante de Deus para prestarmos contas a ele. Assim como Nínive aconteceu com ela, assim como aconteceu com todos aqueles que passaram por essa terra. Em algum momento Deus estará tomando, não é, conta de nós, no sentido de que o que nós praticamos, o que fizemos, será que nos arrependemos, aceitamos ao seu Filho como seu Senhor e Salvador? Como está esse momento diante de Deus na sua vida? Como você está pronto para prestar contas a Deus? Quero dizer uma coisa para você. Jesus Cristo, eu falei isso no estudo passado em Jonas, que Jesus falou que os ninivitas se arrependeram naquele dia, né? E que esses ninivitas estariam no dia final julgando aqueles que não se arrependeram, né? No sentido figurado, ele fala que aqueles se arrependeram, mas é verdade, existiram aqueles ninivitas que se converteram, que se arrependeram, mas 150 anos depois, outros ninivitas, ou assírios, né? Esses foram julgados e o juízo foi serem destruídos. Aqueles ninivitas que se arrependeram, com certeza estão no céu. Eles se arrependeram, a cidade foi poupada, mas gerações passam e outros não quiseram Deus. Há algo individual nisso, sempre foi assim. A responsabilidade de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, de entender que necessita de salvação, que necessita de arrependimento de pecados. Portanto, está colocado aqui a profecia, o livro de Naum: o dia do Senhor chegará, não só para Nínive, mas vai chegar para todas as nações e para todo o indivíduo. Como nós estamos, é algo que você precisa responder para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com a sua palavra, como fez agora, e que, se algo está tocando no teu coração, é porque Deus quer que você diga a Ele: Senhor, eu quero te ter como Senhor e Salvador, eu me arrependo das minhas práticas, me arrependo do meu pecado e eu quero me voltar ao Senhor. Nesse momento eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos ao Pai nesse momento por mais uma mensagem que o Senhor nos traz. O livro de Naum, Pai, tão pequeno, mas com uma mensagem tão rica. Em 3 capítulos nós entendemos que o Senhor é justo. Nós entendemos que o Senhor vem com juízo para essa terra, vem com juízo para a prática do mal, e que o Senhor não está com os olhos fechados para essa prática do mal. Pai, no nome de Jesus, nos faz aqui, Senhor, eu, os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo agora, nos faz, ó Pai, entender que precisamos de nos voltar para o Senhor, deixar de praticar o mal, de sermos individualistas, de querermos ser nosso próprio Deus, olhar para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, me guia, me orienta, me arrependo dos meus pecados, me arrependo de praticar mal e injustiça, e agora quero caminhar como discípulo Teu, quero ser servo do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a essa caminhada. Queremos, naquele último dia, sermos julgados pelo Senhor, mas sermos absorvidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Queremos ser as ovelhas de Cristo, os discípulos de Jesus, que já passam da morte para a vida e que naquele dia de julgamento não seremos nem julgados, porque o nosso advogado, Jesus Cristo, já nos libertou. Obrigado, Pai, por tudo e obrigado por essa mensagem no livro de Naum. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, queridos, obrigado mais uma vez por estarem aqui nessa quarta-feira e mais um estudo como esse, no livro de Naum, uma bênção. Nós estaremos continuando na próxima quarta nossa série de mensagens de pequenos, mas importantes. E quero que você esteja junto comigo em mais um livro e que possamos ter mais uma vez um desafio. A partir de hoje, pegue Naum, são 3 capítulos, leia então todo o livro de Naum e aí, baseado com esse comentário que eu trouxe, você poderá ler este livro de Naum e ainda mais Deus falar ao teu coração. Deus te abençoe, um abraço, nos vemos mais uma vez na próxima quarta-feira com mais um livro pequeno, mas um livro com certeza importante. Deus te abençoe e até lá.